tribunal arbitral se difere dos demais tribunais de justiça? Para esclarecer um pouco mais a diferença entre esses tribunais, o nosso convidado de hoje do programa Saiba Mais é o advogado especialista em mediação e arbitragem, Asdrubal Júnior. Olá, obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Obrigado, Fernanda. É um prazer participar. Vamos começar com a pergunta tradicional, então, né? Vamos deixar bem claro o que é o tribunal arbitral. Bom, a sua pergunta é excelente, Fernanda, para a gente esclarecer uma confusão que a sociedade ainda faz sobre essa expressão tribunal arbitral. Essa confusão nasce do mau uso dessa expressão por algumas instituições que se dedicam à mediação e arbitragem. Quando elas se autodenominam tribunal, elas estão distorcendo o que a lei estabelece para denominar o que é um tribunal. Tribunal arbitral, segundo a lei de arbitragem, é o colegiado de árbitros, ou seja, a reunião de árbitros escolhidos pelas partes para dirimir o conflito, e não o nome da instituição. A instituição deve se chamar Centro de Arbitragem, Câmara de Arbitragem, denominações parecidas com essa, e não o nome tribunal, justamente para não criar essa confusão de parecer um tribunal do Estado. Ou seja, a ideia e toda a recomendação da boa doutrina de arbitragem é de que as instituições não se chamem tribunal, exatamente para não confundir a sociedade. Tribunal são aqueles do Estado e as instituições privadas devem se chamar, portanto, Centro ou Câmara de Arbitragem. Então, a gente pode dizer que seria um tribunal paralelo aos tribunais de justiça? É um tribunal escolhido pelas partes para dirimir o conflito no âmbito privado. Ou seja, ao invés de encaminharem a solução daquele problema para o Poder Judiciário, resolvem, utilizando o que a lei de arbitragem estabelece, instituir um colegiado de árbitros denominado Tribunal Arbitral para dirimir o conflito, ou escolher apenas um árbitro único para dirimir aquele conflito. E aí fica no setor privado a resolução dessa disputa, a decisão que for emitida por esse tribunal ou por esse árbitro valerá tanto quanto valeria a decisão de um juiz público. Aproveitando a deixa do senhor aí em relação à resolução de conflitos, a gente pode dizer assim que qualquer conflito pode ser resolvido no tribunal arbitral ou não? Seria só na área civil? Não, qualquer conflito de natureza de direito patrimonial disponível. Então, os cíveis em geral, os contratos comerciais, as relações societárias, relações condominiais, contratos envolvendo a administração pública agora, com a mudança que teve em 2015, também foi incluído como possibilidade. Então, grande parte das relações do dia a dia podem ser encaminhadas para resolver por arbitragem. O que se excetua de maneira clara é as relações envolvendo relações de trabalho, vínculo empregatício, patrão e empregado. Isso, o entendimento que ainda predomina é de que não pode ser submetido à arbitragem, exceto quando se tratar de questões coletivas de trabalho, dissídios coletivos, os dissídios individuais não. As relações envolvendo pátrio-poder, direito de família, também não podem ser resolvidas por arbitragem, embora dentro do direito de família as divisões patrimoniais até possam ser submetidas à arbitragem. Então, a princípio, essas situações. As relações de consumo podem ser submetidas à arbitragem, mas não pode ser obrigado o consumidor, em um contrato de adesão, se submeter à arbitragem se ele assim não desejar. E em relação à celeridade, a gente pode dizer que é um pouco mais célere que o procedimento num tribunal de justiça convencional ou não? A gente pode dizer que é muito mais célere do que o procedimento da justiça comum. Por quê? Porque a arbitragem vai ter a decisão no prazo que as partes convencionarem. As partes podem estabelecer o prazo que quiserem. 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que elas entenderem que é suficiente para amadurecer a discussão e dar condições do árbitro decidir com qualidade, elas convencionam isso antes de começar a arbitragem, qual vai ser esse prazo. E se não definir esse prazo, a lei de arbitragem estabelece que será de até 6 meses. Portanto, muito menos tempo do que o tempo médio de um processo na justiça pública, que ultrapassa 5 anos, com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, dessa questão do processo. Na justiça pública, como o senhor falou, acaba demorando bastante, até 5 anos. E o processo num tribunal arbitral, como que ele se dá? É diferente o procedimento de um tribunal na justiça comum ou não? Sim,
em geral, é bastante diferente. Diferente por quê? Porque ele não tem que seguir as regras que estão estabelecidas no Código de Processo Civil que regem o processo público, que são regras muito formais, muito burocráticas, estabelecem muitas fases, muitos procedimentos que têm que ser observados sob pena de gerar defeito de validade nesse processo. Na arbitragem, as regras do processo observam princípios orientadores mínimos e fundamentais, porém elas podem ser fixadas livremente pelas partes, ou elas podem adotar o regulamento de alguma câmara de arbitragem que já preveja como vai ser o passo a passo do procedimento. Normalmente são regras muito mais simples, um procedimento muito mais expedito, mais breve do que seria o procedimento da Justiça Pública, com muito menos burocracia. Observando princípios mínimos, como observar o contraditório, por exemplo, estará valendo o procedimento de arbitragem. E em relação à sentença emitida pelo juiz do Tribunal Arbitral, ele tem a mesma força de uma lei ou não? Bom, vamos fazer só uma pequena retificação aí. Não é pelo juiz do Tribunal Arbitral, é pelo árbitro do Tribunal Arbitral, porque a expressão juiz é uma expressão equivocada e mais à frente a gente esclarece um pouco mais sobre isso. Bom, mas a sentença emitida pelo árbitro ou pelos árbitros que formam o Tribunal Arbitral, elas valem tanto quanto vale a sentença da Justiça Pública. É uma decisão, inclusive, irrecorrível. Por quê? Porque as partes escolheram o árbitro que vai dirimir o conflito, ou os árbitros que vão dirimir o conflito. E exatamente por escolherem, tem uma corresponsabilidade sobre a qualidade do que vai sair. Por isso, devem fazer uma escolha criteriosa, cuidadosa, para escolher o especialista que tem expertise sobre aquele tema que vai decidir e que tenha qualidades profissionais, éticas, para poder dirimir com qualidade aquela disputa. Então, a sua decisão valerá tanto quanto e será considerada para efeitos formais título executivo judicial, caso a parte que esteja vencida na demanda não cumpra espontaneamente essa decisão. O senhor acabou de responder, mas reforçando, então, não cabe recurso, então, diante de uma decisão no Tribunal Arbitral. Não cabe recurso, porque a escolha de ir pelo caminho da arbitragem é uma escolha de ir para um procedimento célere, um procedimento que não vai eternizar a disputa, ao contrário, que vai permitir às partes produzir todas as provas e argumentos, mas ao mesmo tempo que vai entregar uma pessoa em quem confiam pelas qualidades e predicados profissionais de que tem plenas condições de decidir com qualidade aquela disputa. Então vamos voltar naquela questão que o senhor falou no começo, que no Tribunal Arbitral não se tem um juiz, e sim um árbitro. Vamos explicar essa diferença. Isso. Muita gente ainda utiliza a expressão juiz arbitral. E a gente precisa dizer que essa expressão juiz arbitral é uma expressão que está em desacordo com a lei de arbitragem. A lei de arbitragem não prevê a expressão juiz arbitral, ela prevê a expressão árbitro. E a boa doutrina da arbitragem, as instituições que estudam a parte cultural da arbitragem intelectual, que reúnem as instituições de arbitragem em entidades associativas, defendem claramente de que deve-se abolir completamente a ideia de se falar a expressão juiz arbitral, porque ela gera confusão na sociedade de que seria um juiz do Estado. Não é um juiz do Estado, é um árbitro escolhido pelas partes, não é uma profissão, é alguém que tem uma missão dada pelas partes para dirimir o conflito enquanto dura o conflito. Acabou o conflito, ele volta a ser o profissional que é da sua área respectiva e não tem, por exemplo, como missão ter a titulação de árbitro. Então, árbitro é escolhido pelas as partes e não tem a denominação juiz arbitral. Falando um pouquinho, de quem pode exercer, então, essa função de árbitro. O senhor começou a falar aí que é um profissional da área, que tem a expertise, mas quem exatamente precisa ter uma especialização na área? Quais são os requisitos? Bom, a lei é muito sucinta, muito singela em estabelecer quais são os requisitos para ser árbitro. Os requisitos estabelecidos na lei de arbitragem dizem que para ser árbitro tem que ter capacidade civil, ou seja, a pessoa capaz civilmente, do seu ponto de vista de saber, de ter a capacidade de 18 anos de idade, ou seja, exercer as suas faculdades mentais e poder os seus atos da vida civil normalmente, e além da capacidade civil, ter a confiança das partes. E exatamente nessa expressão confiança das partes é que aí se insere os requisitos que a parte quiser.
ela estabelece os requisitos. Não, a lei não desceu a dizer ele tem que ser formado, tem que ter tanto tempo de especialização, tem que ter tal área. A lei não deu essa expressão. Então, pode ser um profissional de qualquer área. Por exemplo, um jornalista pode ser árbitro, um engenheiro pode ser árbitro, um médico pode ser árbitro, um advogado pode ser árbitro. E qualquer profissional de qualquer área pode ser escolhido pelas partes. É as partes que vão definir os requisitos para aquele caso, entendendo a natureza da disputa e identificando qual o profissional que tem conhecimento suficiente para poder decidir com qualidade aquela disputa. Então, os requisitos da lei, singelos: ter capacidade civil e ter a confiança das partes. Dentro da confiança é que está entregando às partes o poder de escolher aquele que atende adequadamente para resolver bem aquele conflito. E existe algum curso para preparar para essa função? Bom, esse é um ponto fundamental para a gente esclarecer outra confusão que algumas pessoas, nem sempre movidas muito pelo respeito à ética, acabam se aproveitando da desinformação da sociedade e vendendo os chamados cursos de formação de juiz arbitral, que é... Primeiro, juiz arbitral não existe, como eu falei, uma expressão equivocada, e curso de formação de juiz arbitral ou de árbitro também são indevidos, porque não é efetivamente uma formação, não é uma profissão. Então, é um profissional de uma área que vai fazer a gestão e dirimir um determinado conflito. E aí ele não tem essa exigência, a lei não estabelece a exigência de nenhum curso, não é um curso para habilitação profissional. Claro que isso não quer excluir de maneira alguma que as pessoas possam estudar arbitragem. Aliás, é muito bem-vinda que estudam a arbitragem, que venham a estudar a arbitragem. Por quê? Porque é conhecimento, e conhecimento sempre é útil, sobretudo para quem vai atuar no setor, fazer uma atuação de qualidade. Então, os cursos de capacitação em arbitragem são cursos legítimos, que vão dar conhecimento sobre a lei de arbitragem, sobre como os tribunais têm entendido e interpretado a lei de arbitragem. Então, isso é bastante satisfatório, falar a doutrina, a jurisprudência e a legislação. Mas não é que esse curso seja necessário para que a pessoa venha a atuar como árbitro. Não se trata, portanto, de um curso de formação, é um curso em que vai dar conhecimento sobre o setor. E aí é bem-vindo. O curso de formação é algo tido como irregular, ilegal e muitas vezes pode ser considerado, inclusive, um golpe no cidadão, um estelionato ou outro tipo de golpe que está induzindo a equívoco a pessoa que vem adquirir esse produto. Para fechar nosso raciocínio e a gente ir para o intervalo daqui a pouquinho, a pessoa pode ser árbitro de um caso só e nunca mais ser árbitro. E em relação à remuneração, as pessoas são remuneradas por esse serviço? Em geral, sim. Claro que nada impede, é direito disponível que alguém venha a arbitrar gratuitamente. Se ela quiser doar o seu trabalho por uma questão pontual, ok. Mas, a priori, sim, são remuneradas. E quem remuneram esses especialistas que vão atuar como árbitro são as partes. Na medida em que escolherem o árbitro, a Câmara de Arbitragem, ou vão adotar uma determinada tabela de honorários que a Câmara tem, ou vão combinar livremente qual o valor que vai remunerar a instituição de arbitragem e o especialista que vai atuar como árbitro, ou os especialistas que vão compor o tribunal arbitral. Então, é um valor fixado previamente, combinado, e as partes vão pagar os honorários desses profissionais. A gente pode dizer que a arbitragem é similar ou parecida ou totalmente diferente da mediação? Bom, elas caminham sempre juntas já há bastante tempo, porque as duas formas de resolver conflitos são consideradas formas que envolvem o exercício da autonomia de vontade das partes e são formas chamadas alternativas ao modelo convencional da justiça pública. Por isso que elas andam juntas. Mas elas guardam entre si diferenças muito importantes. Porque, enquanto a mediação é uma forma chamada autocompositiva de resolução da disputa, isso quer dizer, em outras palavras, que é uma forma que a disputa é resolvida pela livre vontade das partes, é elas que constroem a resposta, ou seja, o acordo é construído pela vontade das partes, a arbitragem é uma forma heterocompositiva, ou seja, nasce pela escolha da vontade das partes de que querem resolver por arbitragem, mas depois que escolhem ir para a arbitragem, estão entregando
a uma determinada pessoa, a um grupo de pessoas, o tribunal arbitral, a missão de dirimir o conflito. Então, é essa pessoa, o árbitro, que vai dizer quem está certo e quem está errado. Diferente da mediação, que são as próprias partes que vão construir o conteúdo do acordo que vão celebrar ali na frente. Então, a arbitragem e a mediação têm diferenças significativas, porque enquanto a mediação, a resposta é fruto do acordo da vontade das partes, a arbitragem é fruto da decisão desse terceiro imparcial escolhido pelas partes. A gente já deixou claro que não cabe recurso, mas e se a pessoa, em um caso, determinado caso, escolhe ir para a arbitragem, não gosta do resultado e quer ir para a justiça convencional? Tem como? É muito importante a sua pergunta. Bom, dada a sentença arbitral, ela é irrecorrível e imodificável. O que pode acontecer é ela vir a ser anulada se o procedimento de arbitragem guardar algum defeito, se a sentença arbitral desrespeitar os requisitos que a lei de arbitragem estabelece para que ela tenha validade jurídica. Então, se atendido um dos itens, uma das hipóteses previstas na lei de arbitragem para anular a sentença arbitral, a parte pode buscar o poder judiciário numa ação chamada ação anulatória. Mas não é para discutir a justiça ou injustiça da decisão dada pelo árbitro, e sim o defeito formal, a validade jurídica dessa decisão, apenas para isso. Portanto, para a pessoa escolher o caminho da arbitragem, e a arbitragem é um excelente caminho, ela tem que ter a consciência clara de que essa decisão será irrecorrível e que, a priori, ela está se submetendo e aceitando a ideia de que deverá cumprir espontaneamente essa decisão. Seja a seu favor, seja contra, ela deve respeitar a decisão que venha a ser emitida pelo árbitro. E se assim não o fizer, a outra parte vencedora poderá exigir o cumprimento forçado disso perante o Poder Judiciário. A gente já falou que uma das vantagens é a questão da celeridade. A gente pode destacar outra vantagem do Tribunal Arbitral? Existem muitas outras vantagens. A gente pode destacar, além da celeridade, a economia, que é uma vantagem substanciosa. Claro que quando a gente fala em economia, isso não quer dizer que a arbitragem seja mais barata do que é a solução da justiça pública no pagamento das despesas de arbitragem e na comparação com as custas do processo judicial. Porque no processo judicial, claro que é subsidiado pelo Estado esse processo, toda a sociedade está pagando para resolver o problema de duas pessoas. E na arbitragem, só quem está pagando são as partes. Então, ele é, a princípio, mais caro, mas ele é mais econômico, porque ele resolve o problema muito mais rápido. E tempo é dinheiro, então você ter uma resolução de uma disputa em 6 meses é muito mais econômico do que ter a resolução dessa disputa em 10 anos, que é, por exemplo, um tempo relativamente comum de acontecer num processo judicial. Então, quando você joga o fator tempo no aspecto econômico, você acaba imprimindo muito mais economia. Além da economia, a gente pode dizer várias outras vantagens, como, por exemplo, a simplicidade. O processo de arbitragem é muito mais simples. A gente pode dizer também a flexibilidade. O processo de arbitragem vai atender às características do seu caso. Então, vai ser mais complexo ou mais simples na medida que o seu caso for mais complexo ou mais simples. Você ajusta, é como vestir uma camisa PP num tamanho PP e não pegar uma camisa GG para um problema PP, ou seja, vai haver uma desproporção. Você tem a flexibilidade para tornar. Você também tem a confidencialidade como outra vantagem importante da arbitragem, preservando a imagem das partes que estão em disputa e também as informações estratégicas daquela disputa. Você tem, além de tudo isso, você também tem a autonomia da vontade. As partes escolhem ir para a arbitragem, as partes escolhem o tempo que a arbitragem vai levar, as partes escolhem quem vai arbitrar, se a arbitragem vai ser por uma instituição ou por outra, quais serão as regras do procedimento, se vai ser o critério de decisão vai ser por equidade ou por outro critério. Então, as partes têm total autonomia para estabelecer como a arbitragem vai se desenvolver. E vamos falar então das vantagens agora para o árbitro, porque não precisa ser da área jurídica para atuar, pode ser de várias áreas, como nós já falamos. E a vantagem pode ser considerada como uma especialização, agrega no currículo? Não, sem dúvida nenhuma, atuar como árbitro
é algo que dignifica o profissional. Primeiro porque ele está sendo escolhido exatamente pelos seus predicados éticos e profissionais, gozando da confiança das partes para poder dirimir o conflito. Então, já é um reconhecimento de pessoas da sociedade sobre as qualidades desse profissional. Além disso, há também o que dignifica, há também o que remunera. A remuneração pode ser atraente, na medida que tem um conflito de porte maior, ou seja, grandes conflitos, ele pode ter uma remuneração também bastante atraente em decorrência disso. Então, é uma atividade que tem cada vez mais atraído especialistas, profissionais. Tanto isso é verdade que magistrados aposentados também têm se interessado para atuar como árbitro. Então, é recorrente o caminho e é sem volta o fortalecimento e a consolidação da arbitragem no Brasil. Para encerrar nossa entrevista, deixa uma pergunta básica. Tem uma pessoa que está nos assistindo nesse momento, está com um caso, está com um conflito, quer buscar o tribunal arbitral, como que deve fazer? Bom, ela deve, a princípio, verificar se no contrato já tem uma previsão de cláusula de arbitragem, uma convenção de arbitragem. Se já tiver a convenção de arbitragem, verificar se nessa cláusula está escrito qual é a instituição de arbitragem que deve receber aquele conflito para poder dirimir. Estando escrito o nome dessa instituição, ela deve procurar diretamente a instituição. Se o contrato tiver uma cláusula compromissória de arbitragem vazia, que não prevê como a arbitragem vai se desenvolver, mas prevê que é por arbitragem, então ele tem que chamar a outra parte, sentar para uma reunião e definir os detalhes de como essa arbitragem vai acontecer, inclusive quem vai dirimir aquele conflito. Se não tiver a cláusula de arbitragem e ela ainda assim quiser fazer arbitragem, ela tem que sentar com a outra parte e tentar um acordo, uma combinação de que levarão aquela disputa para a arbitragem. Ou seja, não tem como forçar a outra parte se não tiver um acordo de vontade sobre a escolha do caminho à arbitragem. E aí ela deve procurar a OAB, as comissões de mediação e arbitragem das seccionais da OAB, se ela tiver dúvidas sobre alguma interpretação sobre isso, que as comissões da OAB certamente poderão dar uma boa interpretação para ajudá-la. E também advogados especialistas no setor que poderão orientá-la adequadamente sobre isso e fazer pesquisas na internet para escolher instituições sérias e idôneas que estejam estabelecidas e bem consolidadas. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e participação aqui no programa Saiba Mais. Uma grande satisfação para mim. Obrigado. Até a próxima entrevista. O programa Saiba Mais fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Justiça.